Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, você que nos acompanha nesse grupo de estudo da fé católica, Jesus o Bom Pastor. Que nós possamos nesse momento iniciar o nosso estudo rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que ela possa interceder junto ao seu Filho Jesus por cada um de nós, que esse momento possa ser um momento frutuoso, possa ser um momento que nós possamos tirar melhor proveito para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nós possamos iniciar esse momento de estudo que nós vamos abordar hoje. Um tema que foi levantado e que nós vamos discutir aqui hoje são os corpos incorruptos. Um tema que é pouco abordado, muitas vezes, talvez muitos católicos ainda não conhecem a história, não conhecem do que quer dizer ou o conteúdo desse tema. E corpos incorruptos. O que são os corpos incorruptos? São os corpos que após a morte o tempo não corrompeu, ou seja, ele não entrou em processo de putrefação, em processo de apodrecimento, vamos dizer assim, como que normalmente acontece com os corpos. Ou o corpo todo, ou parte desse corpo. Talvez muitas vezes pode ser só uma parte também do corpo. E esse é o que acontece com todas as pessoas que morrem. Morreu, infelizmente, aquele corpo, a partir daquele momento, já vai partir para... Daqui a pouco já está só o esqueleto ali. Talvez os cabelos, a unha, mas vai se acabar. Como a gente conhece a história da humanidade. Infelizmente, nenhum de nós, muitas das vezes, não vai conhecer o que é essa incorrupção. A maioria, poucos, têm esses privilégios de não se corromper após a morte. E aconteceu muitas das vezes essa incorrupção. Agora, é claro que a gente sabe muito bem, muitas pessoas podem falar, mas existem pessoas que não se corromperam. As múmias lá no Egito, ou eu sei de caso de uma pessoa que foi encontrada com centenas de anos depois dela morrer, e ela estava perfeita, o corpo dela estava preservado lá. E muitas vezes não são pessoas da Igreja Católica, mas existem 3 tipos de incorrupção. O primeiro, natural, o segundo, pela ciência, e o terceiro, que nós vamos discutir aqui hoje, aquele milagroso. Da ciência, a pessoa pode ser embalsamada, pode ter produtos, pode ter uma série de tratamentos que vai fazer com aquele corpo, que ele não vai se degradar com o tempo, que ele não vai se acabar com o tempo. Existe um processo natural também, que é uma pessoa, igual já aconteceram algumas vezes, de encontrar uma pessoa com centenas de anos, congelada numa região muito gelada, e ela ficou por aquele tempo todo congelada. Então, sim, por razões naturais, não se perdeu aquele corpo não se corrompeu. E existem também, que nós vamos discutir, a incorruptibilidade por processo milagroso, ou seja, nada explica, é um milagre. De forma natural, sem nenhum conservante, sem nenhum produto, sem nenhuma interferência humana, sem nenhuma interferência climática, vamos dizer assim, aquele corpo se mantém incorrupto, ou seja, ele não se acabou com o tempo, ou parte daquele corpo.
E a igreja nossa, ela é muito criteriosa, ela é muito firme com tudo aquilo que ela declara como verdade, tudo aquilo que ela declara como verdadeiro milagre. E esses milagres são estudados, são cada vez mais explorados, e a igreja abre as portas também para que cientistas e outras pessoas que não têm nada a ver com a igreja possam atestar mesmo aquela natureza daquele milagre, aquela situação que aconteceu ali, se verdadeiramente é um milagre. E assim aconteceu, com muitas vezes na nossa igreja. São milagres, mas milagres que a igreja sempre faz questão. Deve ser estudado, deve ser comprovado. A ciência tem que atestar. Nós não podemos simplesmente atestar que aquilo é um verdadeiro milagre se nós não deixamos as portas abertas para a ciência. E os corpos incorruptos não foi diferente. Aconteceram várias vezes. Inclusive, existe um estudo, são aproximadamente 2.000 corpos incorruptos durante a história da nossa igreja. Mas como assim? Se a gente muitas vezes nem viu falar, é isso mesmo. Nossa igreja, muitas das vezes, ela é assim, silenciosa, discreta, como Jesus mesmo foi. Quantas vezes Jesus foi e falou para aqueles que recebiam milagre? Que você não conte para mais ninguém. E a igreja, ela é muito tranquila em relação a isso. Por quê? Porque a nossa fé não deve ser baseada em milagres. Não é assim que a gente tem uma fé verdadeira. Não é assim que funcionam as coisas na Igreja Católica. Não é assim que funcionam as coisas na nossa vida de igreja, na nossa vida de fé, na nossa história. Não pode ser assim. Nós devemos viver pela nossa fé, pela certeza. E não importa se eu vou ver milagres e mais milagres, isso não importa. Os milagres acontecem naturalmente, eles podem acontecer e acontecem diariamente na igreja, na nossa vida, na vida da nossa comunidade, diariamente. Só que eu não posso precisar do milagre para me ter a fé. E os corpos incorruptos, a gente consegue visualizar a graça de Deus. É muito bonito, gente, a gente imaginar uma pessoa que seguiu os caminhos de Deus, que verdadeiramente teve uma história de santidade, de repente Deus conceder essa graça, ela ser um sinal da presença de Deus e Deus expressar esse amor por nós através da incorruptibilidade, ou seja, a pessoa morreu e o corpo continuou perdurando por toda a vida. E são vários os casos de santos e santas que tiveram seus corpos incorruptos. A gente lembrar, tem um caso muito lindo, e eu tive a graça de poder presenciar, tá vendo, frente a frente, Santa Catarina Laboré. Santa Catarina Laboré, ela nasceu na França e ela morreu em 1933. Ela nasceu em 1876. Não, ela morreu em 1876. 1876. E em 1933 foi feita a exumação do corpo dela. Ela era uma pessoa, uma santa, ela era uma freira e viveu no convento, mas eram pessoas que eram uma bênção, era um sinal de Deus mesmo, de presença de Deus. Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina Laboré e pediu para ela fazer uma medalha que, de acordo com o que Nossa Senhora mostrou para ela, essa medalha foi cunhada depois, e essa medalha foi espalhada como sinal de fé, como um verdadeiro sinal da mensagem de Nossa Senhora para o povo daquela época. O povo sofria muito, estava passando por uma peste muito difícil na Europa, e aquela medalha trouxe a esperança e trouxe a cura também. Pela fé das pessoas, trouxe também a cura para aqueles que sofriam tanto. E Santa Catarina Laboré cunhou essa medalha, inclusive ela é uma medalha de muita devoção, hoje em dia e naquele tempo principalmente. E se tornou a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que essa devoção a essa aparição de Nossa Senhora se tornou justamente isso, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Mas enfim, Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina Laboré,
várias vezes. E no que ela apareceu, ela teve a história com Nossa Senhora, e dali, ela, em 1876, ela faleceu. Ela morreu, enterraram ela, e em 1933, num processo de beatificação dela, em 1933, ou seja, 57 anos depois, foram lá, pegaram o caixão dela, e o que estava presente ali? Esperava-se o quê? Um esqueleto. Esperava-se os restos dos ossos, no máximo, os ossos ali, daquela santa que tinha morrido há 57 anos atrás. Quando abriu o caixão, a surpresa. Santa Catarina não tinha se acabado. A pele, os órgãos, a carne de Santa Catarina não tinha se acabado com o tempo. Ela estava ali. A mesma Santa Catarina que tinham enterrado lá atrás estava ali. E aí o milagre aconteceu. Fizeram os exames, fizeram todo o processo e foi atestado que verdadeiramente aquele corpo não se corrompeu com o tempo. E que aquele corpo, naquela hora que eles abriram ali, descobriram que ela tinha perdurado por todo aquele tempo sem se corromper. E os estudos foram feitos e comprovados. E isso foi em 1933. E hoje, nós estamos em 2021, 145 anos depois, ela está lá. Lá, naquele lugar, na igreja de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, lá na França, em Paris, na França, lá na Rua do Bac. Se for lá, se você sair daqui do Brasil, pegar um avião, descer lá em Paris, se você pegar um metrô e descer lá na estação pertinho lá dessa igreja, você vai poder chegar lá e contemplar com seu olho, com seus olhos, o milagre de Santa Catarina Laboré, através dessa conservação do seu corpo. Gente, e não é um defunto mais ou menos, ou mais ou menos conservado, não. É simplesmente uma mulher deitada. As irmãs cuidam de Santa Catarina, se não me engano, uma vez por mês, uma vez por semana, eu não sei muito bem. Eles pegam ela, dão um banho nela, vão limpar ela, trocar talvez aquela roupa, e volta ela para lá, ela fica lá exposta. Qualquer pessoa que chegar lá vai ver lá um corpo incorrupto de Santa Catarina Laboré. E não é um corpo mais ou menos, não é um defunto mais ou menos conservado, não. É uma mulher que ali a gente vê ela assim muito claro mesmo. E qualquer pessoa pode estar indo lá e comprovando isso com seus próprios olhos. E não foi só com Santa Catarina Laboré, foram com vários. Outro exemplo que a gente conhece, que nós estamos vendo aqui, Santo Antônio de Pádua, é um exemplo também. Santo Antônio era um exímio pregador. Ele pregava e convertia mesmo as multidões. Era muito lindo a história dele naquele tempo. E ele convertia mesmo. E inclusive era uma oração que Santo Antônio fazia sempre, que Deus pudesse converter a língua dele em uma flecha solta para tocar os corações dos fiéis e fazer com que eles se convertessem, fazendo que o nome de Deus fosse elevado. E ele convertia mesmo as multidões, através das palavras dele, através da língua dele, maravilhas aconteciam. E Santo Antônio de Pádua teve uma história muito linda. De repente ele morreu, claro, como todos nós vamos morrer. E anos depois, muitos anos depois, gente, Santo Antônio morreu em 1231. 1231, hoje nós estamos em 2021, tem 700 anos aí, 800 anos, quase 800 anos. Naquele tempo ele morreu. Aí logo em diante foram feitas as beatificações, a canonização e tudo, e foram exumar o corpo dele lá mais adiante. Na hora que fizeram a exumação do corpo dele, estava o esqueleto todinho, só os ossos, só teve uma coisa, ou melhor, duas coisas que não se corromperam, que não
o tempo não acabou, que foi a língua e as cordas vocais, ou a traqueia, se assim podemos entender melhor. Estava ali o esqueleto, os ossos e a língua, que ele pregava pela ação de Deus, pela graça de Deus, com toda a unção de Deus, ele pregava aquela língua e as cordas vocais dele não se corromperam com o tempo. E hoje, 1231 isso, se você for pegar um avião aqui também, descer lá em Milão, pegar um carro e ir lá para Pádua, você vai lá na Basílica de Santo Antônio de Pádua, você vai chegar lá e vai encontrar a língua e as cordas vocais, ou a traqueia de Santo Antônio. 800 anos depois, quase 800 anos depois, está lá, para quem quiser ver, está lá a língua e a traqueia. Então, gente, isso é graça de Deus. E isso nós devemos receber com alegria, não a gente ficar assustado, ou seja lá o que for, ou achar isso muito estranho. É lógico, claro que é estranho, para o entendimento nosso, é claro que é estranho, mas é muito lindo. É muito lindo a gente perceber a presença de Deus agindo. É muito lindo a gente ver Deus agir em pequenas coisas. E isso tudo é atestado pela igreja. Isso tudo é estudado pela igreja. Mas a igreja é muito linda, sabe por quê? Ela não sai fazendo propagandas de todas essas maravilhas. Não, ela age como Jesus, na discrição, da maneira certa. Por quê? Porque a nossa igreja ela não é baseada em milagres. Ela não tenta usar disso como algo para poder dominar as pessoas, ou muitas vezes para passar até medo nas pessoas. Não. Aconteceram várias vezes. São aproximadamente 2.000 casos de corpos incorruptos na nossa igreja. Agora, presta atenção. Isso é graça de Deus. Isso é Deus sim, dando uma chance para que nós possamos enxergar e mudar a nossa vida. É Deus dando uma oportunidade para a gente poder abrir os nossos olhos e verdadeiramente acreditar naquilo que Ele tem para nós. E os corpos incorruptos é uma graça. Qualquer um de nós pode ir lá e ver com os nossos próprios olhos. Santo Padre Pio de Pietrelcina também foi conservado, não todo o corpo, partes do corpo, mas foi conservado, uma grande parte do corpo é incorrupto. Santa Bernadette, incorrupta. Então, sim, são vários casos mesmo, que nós podemos sim estar estudando, estar conhecendo, não tem problema, mas também que nós tenhamos essa certeza, nós não necessitamos do milagre para acreditarmos. O milagre maior é a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida. Mas que nós possamos buscar, não nos corrompermos, principalmente nessa nossa vida aqui. Nós possamos buscar a santidade, irem atrás mesmo dessa santidade, para que milagre maior do que o nosso corpo não se corromper depois da morte, é a gente não se corromper aqui. É a gente buscar os exemplos desses santos, os exemplos de tantos santos que nós temos para poder seguir e buscarmos a santidade. Porque através dessa santidade, através dessa mudança de vida, aí sim nós vamos sim estar cuidando não só do nosso corpo, mas da nossa alma. Que nós possamos crer, não pelos milagres, mas pela certeza. Fé é decisão, mas os milagres são graças que Deus vai concedendo para a gente poder acordar na vida. E milagres diversos, tantos que não só os corpos incorruptos, existem os milagres eucarísticos também, que a gente pode ir lá e ver também o que aconteceu. Existem as histórias que a gente pode atestar que aconteceram verdadeiramente, para que a gente possa fortalecer essa fé que muitas vezes se abala, muitas vezes é fraca.
Todos nós temos momentos que a gente vacila, todos nós, mas que nós possamos acordar para a vida e lembrar que verdadeiramente Deus realiza milagres na nossa vida. E é muito bom a gente poder deslumbrar, experimentar esses milagres acontecendo. E todos nós temos muitas coisas que aconteceram com nós, com as nossas famílias, que nós podemos lembrar, que nós podemos reavivar a nossa fé com essas lembranças. E é muito bom a gente ver Deus agindo, Deus nos tocando a cada vez, cada dia, na nossa história, na história da nossa família. Que nós possamos olhar para esses corpos incorruptos, que nós possamos olhar e contemplar a realização de Deus na vida daqueles santos e nas nossas vidas. E que nós possamos entender que existe sim algo maior do que essa vida que nós podemos ver com os nossos olhos. Que nós possamos entender que mais maravilhoso do que um corpo incorrupto é uma alma que se salva, que tem a vida eterna junto do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Deus nos faça mais fiéis e que a nossa fé possa se solidificar também através dos milagres, mas não é só por aí, não pode ser só por aí. Fé é decisão. Que Deus nos abençoe e nos guarde e abençoe todos vocês que participam desse grupo de oração, que nós possamos participar desse grupo de estudo e cada dia mais crescer na fé. Amém? Deus abençoe cada um e que a Nossa Senhora possa, nossa mãezinha querida, possa interceder por cada um dos seus filhinhos que somos nós. Deus abençoe a todos. Aí só lembrando que logo na sequência vocês vão ter 3 vídeos pequenos, mas de um resumo da história de Santa Catarina Laboré, de alguns santos, para vocês poderem entender, poder estar conhecendo melhor da história desses santos. Mas são vídeos bem curtinhos, vai estar na sequência, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tchau. Catarina Labouré nasceu no dia 2 de maio de 1806, em Fan-le-Moutier, na região de Borgonha, França. Seus pais, Pierre Labouré e Louise Madeleine Gontarden, a criaram dentro de um profundo espírito cristão. Aos 9 anos de idade, com a morte da mãe, Catarina assumiu a educação dos irmãos. Anos mais tarde, decidiu se consagrar à vida religiosa na Congregação das Filhas da Caridade. Em 1830, sua vida se entrelaçou mais intimamente com os ministérios de Deus, pois a Virgem Maria começou a aparecer a Santa Catarina. Nessa ocasião, ela revelou a Catarina os detalhes sobre uma medalha, que passou a ser conhecida como a Medalha Milagrosa. Somente no fim do ano de 1832, a medalha que Nossa Senhora pediu foi cunhada e espalhada para milhões de devotos no mundo inteiro. Catarina morreu no dia 31 de dezembro de 1876, em Engie-les-Bains, França. Foi beatificada em 1933 pelo Papa Pio XI e canonizada em 27 de julho de 1947 pelo Papa Pio XII. Seu corpo foi exumado em 1933, sendo encontrado incorrupto, e hoje é exposto à veneração na capela da Casa das Irmãs Filhas da Caridade, em Paris. Santa Catarina é também conhecida na Igreja como a Santa do Silêncio e da Confiança. Santa Catarina Labouré, rogai por nós. Santo Antônio é conhecido como Santo dos Milagres. A sua morte ocorreu no dia 13 de junho de 1231, quando contava com apenas 36 anos de idade. Foi tão grande o luto que se mostrou por ocasião de seu falecimento e tantos milagres realizados, que o processo para verificar sua santidade não chegou a durar sequer um ano. Foi canonizado em 1232. No antigo manuscrito do século XIII, encontra-se uma oração de sua autoria, que costumava rezar antes de começar a pregar: Senhor, faz que a minha língua se solte como flecha para anunciar as tuas maravilhas. Com esta oração, Santo Antônio pede a Deus que possa utilizar a própria língua
para lançar palavras de amor que proclamem as maravilhas do Senhor. Pela graça de Deus, mesmo depois de mais de 750 anos, sua língua e cordas vocais permanecem intactas, manifestando assim o poder de Deus. A língua, como todas as partes moles do corpo, é uma das primeiras que se decompõe. O fato de ela e as cordas vocais terem permanecido intactas é um sinal de Deus para nós. Com este milagre, Deus quer nos mostrar que muito mais que multiplicar pães, curar enfermos e ressuscitar mortos, a grande obra dos santos, como Santo Antônio, é espiritual, levar as pessoas à conversão e à mudança de vida. A descoberta da língua incorrupta de Santo Antônio aconteceu em 1263. Os religiosos, ajudados pelos moradores de Pádua, começaram a construir uma basílica em sua honra. Terminada em 1263, seu corpo foi transferido para o lugar. Então São Boaventura, ao abrir o caixão, encontrou a língua do santo que tinha proclamado com tanto amor a palavra de Deus, perfeitamente intacta. A língua do grande pregador foi então colocada em um relicário dourado, de onde até os dias de hoje recebe a veneração de inúmeros devotos. O corpo de Santo Antônio foi exumado ainda outras 2 vezes, uma em 1350, quando seu queixo e algumas partes de seus ossos foram colocados em relicários próprios, e em 1981, por ordem do Papa São João Paulo II, quando se descobriram incorruptas também as suas cordas vocais. A tumba foi aberta para trocar a antiga caixa mortuária de madeira por uma de cristal. Os ossos foram organizados como um esqueleto. Na abertura do caixão foram encontrados também os restos da túnica e o manto que o santo usava durante suas pregações. Todas as relíquias estão expostas aos fiéis na Basílica de Pádua, na Capela das Relíquias. O demônio tinha pavor quando Santo Antônio pregava, pois eram muitas almas que se convertiam e procuravam a confissão. Uma prova disso foi que certa quaresma, Santo Antônio decidiu dedicar-se à pregação cotidiana e ao confessionário. Quando dormia, o diabo lhe apareceu e com violência começou a apertar sua garganta e depois tentou sufocá-lo. Antônio, por sua vez, depois de invocar o nome da gloriosa Virgem Maria, fez na testa o sinal da Santa Cruz e, afugentando o inimigo, imediatamente experimentou alívio. Que pela intercessão de Santo Antônio, o Senhor nos dê a graça de buscarmos sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, pois só assim as outras coisas serão dadas em acréscimo. Santo Antônio, rogai por nós. Bernadette, cujo nome de batismo era Maria Bernarda, nasceu no dia 7 de janeiro de 1844, Lourdes, França. Era filha do casal Francisco Subirô e Luísa Carterô. Em 1855, a família entrou em grave crise financeira e foram forçados a deixar tudo. Um parente de Luísa, compadecido de tanta pobreza, deu-lhes um casebre miserável numa das vielas de Lourdes. Ali, Bernadette foi crescendo e vivendo. Sempre raquítica e fraquinha, começou desde então a sofrer de asma. Caía sempre desfalecida e sufocada em crises dolorosas e repetidas. Não havia dinheiro para remédio e nem sequer para alimentação. Faziam os pais, no entanto, o possível para tratá-la melhor. Em 1857, uma senhora chamada Maria Aravante pediu aos pais para que Bernadette trabalhasse na casa dela, cuidando do rebanho. Sempre alegre e sorridente, a nova pastorinha cantava feliz pelas montanhas, seguindo o rebanho. Para não perder o tempo, trazia consigo o terço e o recitava quase o dia todo. Aos 14 anos, a pastorinha não sabia ler e escrever e nem havia feito a primeira comunhão. Começou então a aprender o catecismo e a frequentar a paróquia local. Em 1858, Bernadette volta a morar com a família. Naquele pobre e humilde casebre, onde a miséria batia sempre, havia um belo tesouro de fé.
Nossa Senhora ia agora revelá-lo ao mundo, mostrando a sua predileção pelos humildes e pelos pequeninos. Era chegado o tempo das aparições na gruta de Massabielle. Em 25 de fevereiro de 1858, na presença de uma multidão, surgiu sob as mãos de Bernadette uma fonte que jorra água até os dias de hoje. Bernadette afirmou ter sido 18 visões da Virgem Maria no mesmo local, entre 11 de fevereiro e 16 de julho de 1858. No dia 18 de janeiro de 1862, Monsenhor Bertrand Xavier Lawrence, bispo de Tarbes, reconheceu pública e oficialmente a realidade do fato das aparições. Em julho de 1866, Bernadette entrou para a congregação das Irmãs da Caridade de Nevers, França, onde viveu até morrer. Bernadette morreu no dia 16 de abril de 1879, com 35 anos. Foi beatificada e depois canonizada no dia 8 de dezembro de 1933 pelo Papa Pio XI. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós.